Olá, tudo bem? Bom, hoje vamos estudar demografia. O que é demografia? A demografia é uma área das ciências sociais que estuda a dinâmica da população. Mas por que a gente não fala em população e sim dinâmica da população? É que o conhecimento da população exige para a sua compreensão uma dimensão quantitativa e qualitativa, isto é, vários dados que sofrem constantes mudanças, por isso esse dinamismo, tranquilo? O estudo demográfico ele é extremamente importante para que a gente possa conhecer o principal elemento do espaço geográfico, a sociedade. Ele reúne conhecimentos de matemática, geografia, história e economia. Agora vamos conhecer alguns números que a demografia fornece para estudos de geografia. Primeiro, a taxa de natalidade. A taxa de natalidade é a relação entre o número de nascimentos ocorridos no período de um ano e o total de habitantes num determinado território. Tranquilo? Taxa de mortalidade é a relação entre o número de óbitos ocorridos no período de um ano e o total de habitantes num determinado espaço geográfico. Crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo ou até mesmo ele pode ser nulo, beleza? Mas taxa de fecundidade é a estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim de toda sua vida reprodutiva. Expectativa de vida, também chamada de esperança de vida, consiste na estimativa de número de anos que se espera que um indivíduo possa viver. Enfim, esses dados são extremamente importantes para estudos de geografia. Tranquilo? A partir dessas taxas, nós podemos conhecer o que é crescimento demográfico ou populacional. Isto é, o aumento da população num determinado território, num determinado período. Ele é obtido a partir de dois fatores: o crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, e agora o saldo das migrações, que é a diferença entre a galera que sai e a galera que entra num determinado território. O crescimento demográfico varia de acordo com a situação socioeconômica de um país. Países desenvolvidos apresentam taxas de crescimento menores do que países subdesenvolvidos e até mesmo países emergentes. Vamos falar agora sobre o crescimento da população mundial? Bom, quando analisamos o crescimento da população mundial, observamos que nos últimos séculos o seu crescimento foi muito elevado. No entanto, dados apontam para uma retração desse crescimento nas próximas décadas. No ano de 2025, espera-se ter cerca de 8 bilhões de habitantes. 1 bilhão de habitantes a mais do que tínhamos em 2011, quando chegamos a 7 bilhões de habitantes. O crescimento da população sempre despertou um grande interesse dos demógrafos. Existem diversos estudos que analisam o crescimento demográfico. Sobre esses estudos, é necessário discutir a teoria da transição demográfica e as diversas teorias populacionais que explicam e analisam o crescimento de uma população. Vamos, nesse momento, falar da teoria da transição demográfica. A teoria nasce nos estudos iniciados pelo demógrafo americano Warren Thompson. Embora desenvolvida no início do século XX, e hoje ele é mais vigente do que nunca. Ao analisar o comportamento do crescimento demográfico de vários países, Thompson reparou que existe um padrão de crescimento vegetativo representado por 4 fases, a saber, a primeira fase, todo país, quer dizer, toda a população de um território apresenta elevadas taxas de natalidade, no entanto compensados por elevadas taxas de mortalidade. Então o crescimento vegetativo, a diferença passa a ser quase que nula. Nós chamamos um crescimento vegetativo equilibrado. Na fase 2, os índices de mortalidade iniciam um forte declínio. No entanto, as taxas de natalidade se mantêm em patamares elevados. O aumento dessa diferença se manifesta no crescimento vigoroso da população,
devido ao aumento do crescimento vegetativo. É a fase da explosão demográfica, é a fase do famoso baby boom. Na terceira fase, observamos o declínio da taxa de natalidade, paralela à estabilização da taxa de mortalidade. Esse momento marca o declínio do crescimento populacional, devido ao declínio do crescimento vegetativo. Na quarta fase, esta fase é caracterizada pela estabilização da queda da taxa de natalidade, quando ela se encontra com a taxa de mortalidade em patamares baixos. O crescimento vegetativo passa a ser baixo novamente. Veja, saímos de uma fase de baixo crescimento vegetativo, ou seja, fase 1, e voltamos para uma fase de baixo crescimento vegetativo, a fase 4. Por isso que a teoria é conhecida como transição demográfica. Tranquilo? Preste atenção. Enquanto o modelo original de transição demográfica descrito por Thompson apresenta 4 fases, atualmente se aceita uma quinta fase, onde a mortalidade vem superando a taxa de natalidade. Nesse caso, temos um crescimento vegetativo negativo. A transição demográfica é aplicada à realidade de todos os países que atravessam um grande período de estabilidade. Eu não posso aplicar essa teoria a países que saíram, que estão em guerra. Tranquilo? O crescimento populacional brasileiro pode ser explicado através dessa teoria? Com certeza. É o que nós veremos na próxima aula. Então, até lá, a gente vai colocar o endereço aqui embaixo das perguntas e nós vamos trabalhar o crescimento demográfico brasileiro e a teoria da transição demográfica. Um abraço, tranquilo.